Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um pouco para você como é que faz etiquetas no Word usando impressora Zebra e um Excel. Antes de mais nada, por que eu estou usando esse fone? Porque ele tem uma captação muito melhor de áudio do que o microfone do computador e porque você não vai ouvir o meu teclado digitando, que é muito bom. Muito bem, vamos começar. Por onde a gente começa? Primeira coisa que a gente precisa é de um arquivo Word. Eu vou fazer um arquivo Word básico aqui. Vou criar um documento em branco. E como que funciona essa história? Uma etiqueta da impressora Zebra, ela funciona uma etiqueta por vez. Então você faz um documento que tenha uma etiqueta só na tela. E a primeira parte de fazer isso é você configurar o tamanho da sua etiqueta. A gente vem aqui na aba Layout do Word, vem Tamanho, você clica em Mais tamanhos de papel e configura a sua etiqueta. Eu vou fingir que eu estou fazendo uma etiqueta de 8 por 5. 8 centímetros por 5 centímetros. E, bom, a primeira coisa você vem aqui no papel, bota o tamanho da sua etiqueta. Segunda coisa é vir aqui nas margens e configurar as margens. Eu costumo colocar 0,0000 em todas elas. E eu vou supor que isso aqui é uma etiqueta de crachá. Bem, primeiro, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode escrever o que a gente quiser. Então vamos escrever aqui o nome de uma pessoa. No caso, meu nome. Se você imprimir, a etiqueta vai sair exatamente dessa forma. Não é o que a gente quer. Então o que a gente precisa fazer? Criar alguma coisa que vá dar um espaçamento na nossa etiqueta. E o jeito mais comum de fazer esse tipo de coisa é usando uma tabela. Você cria uma tabela, tira o seu texto de fora da tabela, bota dentro da tabela e pronto. Aí na sequência que a gente faz, tira as bordas, então você vem aqui no layout da tabela, vem dentro de... cadê o layout? Cadê o design, desculpa, design. Você vem aqui nas bordas e fala sem borda. Pronto, sem borda. Aí você pega esse cara aqui e, bom, é um crachá. Então a gente quer que ele fique centralizado. A gente quer que tenha um espaçamentozinho aqui em cima, então a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente aumenta o tamanho da tabela e configura ela para ficar centralizada, aqui no modo design. Aqui, ó, desculpa, layout, tem esse botãozinho aqui que ele centraliza, certo? A gente pode vir aqui na nossa tabela e arrastar ela até embaixo. Note que quando a gente arrasta, o Word decide que vai criar uma página nova. Isso é um problemão. Então qual que é o jeito de solucionar esse problema? Ou você faz a tabela um pouquinho menor do que a sua etiqueta, ou você deixa ela do tamanho que tem que ser mesmo e altera o tamanho da fonte para a página 2 para 1. Nem sempre isso funciona. Então, às vezes você precisa realmente mantê-la um pouquinho menor. E como isso aqui é um crachá, eu quero que a fonte seja um pouco maior. E eu quero que isso aqui fique com bold. Para ficar bacana, e eu vou botar aqui o nome da empresa. Empresa. E o nome da minha empresa vai ser um pouquinho menor do que o meu nome. Legal? Bacana? Bacana, né? Se você for fazer 600 crachás, vai ser bem difícil fazer um por um. Então, qual que é a solução mais prática de fazer isso? Você abre um arquivo de Excel. Muito bem. Conseguimos finalmente abrir um Excel. Então, como que funciona essa história do Excel? Você precisa criar uma tabela que tem os dados que você quer. O que significa que cada dado tem que estar numa linha diferente. Cada dado vai ser uma pessoa, vai ser um endereço, vai ser alguma coisa. E é bom que eles estejam padronizados. Então eu vou criar um exemplo padronizado aqui e é bom que você tenha na cabeça que se você tem que estar com seus dados padronizados. Então, vou escrever aqui nome e vou escrever aqui empresa, que são os dados que a gente tem lá no nosso crachá. Aqui eu vou escrever Gabriel Góes de Melo, vou escrever Elisa Góes. Aqui a gente tem os nossos nomes, vamos escrever aqui empresa, do lado eu vou escrever empresa, de baixo eu vou escrever governo, aqui de baixo eu vou escrever, sei lá, vereador, embaixo eu vou escrever governador, e aqui eu vou escrever presidência da república. Enfim, a ideia é essa, basicamente é isso. Você pode dar um nome para sua planilha se você quiser, eu vou chamar ela de Lero Lero, que é um bom nome para uma planilha, na minha opinião. E eu vou salvar essa planilha em algum lugar. Eu vou salvar nos documentos, eu vou chamar ela de etiqueta.xlsx. O nome pode ser o que você quiser, tanto faz. Certo? Nosso próximo passo é fechar o Excel. Você tem que fechar o Excel, você não pode estar com o Excel e o Word aberto ao mesmo tempo no mesmo arquivo, que é o que vai acontecer se você tentar usar esse Excel diretamente no seu Word, sem ter fechado ele. Certo? Meu Excel não está nos seus melhores momentos. Bom, aí de volta aqui para nossa etiqueta no Word. O que a gente precisa fazer? Aqui em correspondências, você vem selecionar destinatários, usar uma lista existente,
Aí você acha aqui o documentos, pega etiquetas, que foi o que a gente criou, e não está aqui. Será que eu salvei em outro lugar? Achei meu documento. Aqui está o nosso documento de etiquetas. Vamos pedir para abrir. Ele vai abrir, ó, planilha que tem a Lero Lero. Vamos abrir a planilha Lero Lero. Beleza. Se você não notou, note que, uma vez que a gente selecionou os destinatários, apareceu um monte de coisa aqui, certo? Eu não sei para que serve esse, nem esse, nem esse, nem nada. Na verdade, eu sei para que serve esse aqui, e é o único que eu uso. Esse aqui serve para o seguinte: onde está o nome da pessoa, que eu fiz o meu layout inicial, eu vou inserir campo de mesclagem e, olha lá, os campos que a gente colocou no Excel. Na primeira linha tinha aqueles cabeçalhos, é justamente o cabeçalho que ele vai definir para cada pessoa da base. Você clica aqui em nome, ó, note que ele criou um negocinho e quando você clica em cima desse campo, ele fica com fundo cinza. Significa que é um campo de mesclagem. A gente chama isso de mesclagem. Aí você vem aqui no de baixo, coloca empresa e pronto. Aqui do lado a gente tem o nosso navegador de registros, então você pode navegar entre os registros. Está vendo que está acontecendo nada? Pois é. Se a gente tiver aqui em visualizar resultados, ele vai mostrar Gabriel Góes de Mello. Na segunda vem Elisa Góes de Mello. Na terceira, Dilma Rousseff. Na quarta, André Matarazzo. Na quinta, Geraldo Alckmin. Certo? Isso é o suficiente para a gente gerar nossa etiqueta. Certo? Errado. O que acontece? O Word tem um problema com a impressora Zebra, que é o seguinte: ele acha que se você mandar imprimir isso aqui, eu vou mandar imprimir para você ver o que vai acontecer. Vou escrever aqui, escolher aqui minha impressora Zebra, ele vai começar a dar um monte de erro e ele vai estragar todo o meu layout de etiqueta. Porque ele acha que o 8 ele inverte a lógica das posições da tabela. Então a primeira coisa que a gente vai ver se está certo. Está 8 por 5 também aqui. Tudo bem, isso é muito importante. Você clica aqui no propriedades da impressora e corrige de acordo com o tamanho da sua etiqueta. Se você tiver em centímetros, usa centímetros. Se você tiver em polegadas, você usa int, por aí vai. E aí como que a gente resolve esse problema do Word? É muito fácil. Você vem aqui no Layout e ao invés de a gente usar o tamanho exato da etiqueta, você vem aqui em mais tamanhos de papel e bota a altura 8 por 8, a altura mesma da largura. E dá um OK. Ele vai gerar uma etiqueta esquisita, vai parecer que está esquisito, mas tudo bem. E é justamente por isso que a gente usa a tabela, porque agora eu sei exatamente qual é o tamanho da minha tabela, que é onde termina a minha etiqueta. Quando a gente der mais um Ctrl P aqui, agora está bonitinho nossa etiqueta. Certo? Eu vou voltar um pouquinho e vou corrigir isso aqui para o meu tamanho 8 por 3, que é o que eu sei que está lá na impressora. Vou dar um Ctrl P de novo. Vou mexer no tamanho da etiqueta. Note que eu vou mexer no tamanho aqui e não no tamanho do Word. Vou dar um imprimir aqui. Ele vai começar a dar esse monte de mensagem. Tá? Isso é normal. Bom, eu imprimi a primeira etiqueta só, né? Se eu quiser imprimir todas, como que eu faço? Eu venho aqui no correspondências, concluir e mesclar e imprimir documentos. E aqui você pode escolher todos, registro atual, editar registro, por aí vai. Uma outra possibilidade que você tem é cancelar, dar um concluir e mesclar, por exemplo, para você verificar se todos os crachás estão cabendo dentro da sua etiqueta. Pode ser que o Gabriel Góes de Mello tenha um nome gigante, podia ser que, enfim, um monte de coisa. Tem empresas com nomes gigantes que não vão caber e tal. E antes de você imprimir tudo para depois tratar, se você tiver tempo, evidentemente, você vem aqui em editar documentos individuais e coloca todos. Ele vai abrir um documento com todos. Qual que é um erro comum nesse tipo de coisa no Word, de mesclagem? Você tentar imprimir só uma página. O Word ele vai ignorar isso daí. Ele vai imprimir todas e acabou. Ele não vai querer imprimir uma por uma de jeito nenhum. Se eu dar um imprimir aqui nesse negócio, ele vai colocar aqui uma maravilhosa mensagem de erro, que você vai apertar sim, sim, ok, ok, e foi. E é isso. Eu vou lá buscar a etiqueta e já volto. De volta. E aqui estão as minhas maravilhosas etiquetas com os nomezinhos das pessoas. Olha que beleza. Coloquei 8 por 3, ela saiu 8 por 3 bonitinha, não deu nenhum erro. E como eu tinha mandado 2 vezes o Gabriel, mandei a primeira e depois eu mandei com todo mundo, ele saiu 2 vezes, etiqueta normal, não tem problema. E por aí vai. É isso. Espero que isso seja útil. Acho difícil que tenha alguma dúvida com relação a esse vídeo, mas se der, por favor, entre em contato. Obrigado.